E nós temos que realmente ver esses frutos primeiramente da nossa vida, porque o Senhor fala que pelos frutos você vai conhecer a árvore. A árvore através do fruto. O fruto é o resultado. Não é a motivação, mas o resultado. Quando você vê na sua vida frutos espontâneos manifestando, isso demonstra realmente a medida da revelação que a graça ela tem sido triunfante na sua vida. A graça em Cristo Jesus nos leva a triunfarmos. E nessa manhã, esse tema, os 4 sinais infalíveis de quem viu a graça, é muito importante, porque existem 2 sistemas nesse mundo que o homem pode viver. O sistema do Antigo Testamento, da Velha Aliança, ou o sistema do Novo Testamento, a nova e eterna aliança. E esses 2 princípios, eles não se misturam. E são princípios que produzem resultados distintos na vida das pessoas. Vão produzir 2 tipos de crentes. Existem uns crentes que vivem no desfrute, na paz, na alegria, no descanso. A vida é mais prazerosa, a vida é mais leve. E ele tem mais ousadia, tem mais liberdade na presença do Pai. Por causa da sua crença, da sua convicção. E por outro lado, a velha aliança, que é a lei é de Deus, a lei é divina. Mas a lei, ela foi dada para um objetivo, e a lei foi dada para uma dispensação, e para aquele grupo daquela dispensação, o povo do Antigo Testamento. Nós estamos na nova e eterna aliança. Hoje, irmãos, nós estamos na 6ª dispensação, a era da graça. Diga glória a Deus por isso. A era da graça fala da maneira que Deus relaciona com o homem, a maneira que Deus julga o homem, e a maneira que nós também podemos relacionar com o Senhor, por meio dessa maravilhosa graça. Não é relacionamento de homens para os homens. Você pode ser gracioso com o seu próximo, mas não quer garantir que o próximo vai ser gracioso com você. Isso às vezes falha entre homens. Mas aquele que viu a graça, ele é gracioso, ele é generoso. Agora, foi interessante. Nessa semana eu estava conversando com o irmão, ele contando, com uma pessoa que ele investiu, acreditou, deu oportunidade na área profissional. E aí, essa pessoa, enfim, saiu, estava falando mal, não sei o que, aquela situação. Falei, irmão, o que você fez, fala de você. Você é gracioso. O que ela fez, fala da pessoa dela. Mas nada em vão. Você serve, presta atenção, a forma que nós servimos a Deus é servindo pessoas. Diga amém, meus irmãos. Não tem como você falar que você ama, está lá em 1 João, não tem como você falar que ama a Deus se você não amar o próximo. Se você ama o próximo, mas não tem uma resposta desse amor, irmãos, a brasa está na vida dessa pessoa, mas você está em paz. Você tem semeado e vai colher. Então, às vezes a gente fica preocupado, pastor, parece que é em vão acreditar em pessoas. Irmãos, nós somos chamados para acreditar. Nós somos chamados para investir. Nós somos chamados porque isso expressa a nossa natureza, que é filhos de Deus. Agora, por outro lado, se as pessoas vão ou não responder, nós não temos o poder disso. Mas presta atenção, Deus é um Deus recompensador. Diga glória a Deus por isso. Isso fala de legado, fala de um trabalho, fala de um caminhar com o Senhor. Então, no decorrer da sua história, da sua vida, história de legado, você vai ver tantas alianças que você fez, foram bênçãos na sua vida. E um dia você vai estar diante do Senhor. Todos nós vamos estar diante do Senhor. E você vai ser recompensado pelo seu trabalho. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Agora, como que nós trabalhamos para o Senhor no reino de Deus? Servindo pessoas. Servindo pessoas. Irmãos, nós esquecemos daquilo que nós fazemos, porque você não faz pensando em troca, é espontâneo, está na nossa essência. Servir o reino de Deus, servindo pessoas, amando pessoas, acreditando pessoas, mas nós esquecemos. Mas está
tudo sendo contabilizado nos céus. Um dia você receberá o louvor, um dia você vai reinar com o Senhor, diga glória a Deus por isso. A graça, ela não é vã. A graça não é vã. Por isso que Paulo falou, eu trabalhei mais que todos, não eu, mas a graça do Senhor Jesus sobre a minha vida. E eu queria nessa manhã ler esse texto com os irmãos, 1 Coríntios 15. E aqui é onde nós vamos tirar a base da nossa mensagem no dia de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, aleluia. Versículo 9. Vamos ler, na verdade, só apenas o 10. Pode ir para o 10, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Boa leitura. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Diga assim, a graça está comigo. Oh, aleluia, isso é poderoso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, obrigado por essa manhã. Te pedimos, fale conosco por meio da tua palavra. Libera luz, compreensão, entendimento espiritual. Que sejamos enriquecidos com as verdades espirituais. Abra os nossos olhos para a mensagem da sua graça. Que possamos de fato sermos portadores de boas notícias. Produza em nós um depósito espiritual. E que haja em nós alegria de acolhermos a tua palavra no nosso coração. Vamos nessa manhã alimentarmos mais de Cristo e alimentarmos da tua palavra em nome do Senhor Jesus. E os irmãos digam glória a Deus. Ela tem a revelação de Deus, da graça de Deus, o favor de Deus vai inundar o seu coração. Seu coração vai ser inundado. Isso vai produzir uma revolução na vida dessa pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. No verso 9, anterior a esse, ele fala, gente, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas a graça, que é o favor imerecido, o Senhor me escolheu. E quando Deus nos escolhe, irmãos, o Senhor não escolhe a nós, não é por mérito. Nós precisamos sair dessa questão de merecimento. O mérito é quando você faz uma avaliação, uma introspecção e pensa que há algo bom em você. A palavra de Deus fala que o homem natural, aos olhos de Deus, ele está morto. Ele precisa ser vivificado no seu espírito. As obras dos homens são obras mortas, que não têm repercussão, não têm valor. Pelo contrário, quando a graça nos alcança, a vida ressurreta de Cristo, ela entra em nós, diga glória a Deus por isso. E as obras da carne são mortificadas em nossa vida, para que prevaleça a obra de Cristo, diga glória a Deus por isso. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você precisa acordar pela manhã e declarar essa verdade: eu sou filho amado de Deus, feito justiça de Deus em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele precisava dessa verdade no coração dele, porque é só você observar os lugares que ele voltou para pregar, para ensinar, foram lugares que outrora ele era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Imagina, se ele andasse baixo de olhando para si, do seu passado. Deus me escolheu por causa do meu passado. Ele não ia ter ousadia, convicção para ministrar. Mas ele entendeu, é tudo fruto da graça de Deus. Não tem a ver com mérito, tem a ver que Deus escolheu. Eu e você somos escolhidos pelo Senhor. É amor de Deus, porque Romanos 8:8 fala: portanto, os que estão na carne, não há nenhuma maneira de agradar a Deus.
carne e sangue não é do reino de Deus. Tudo é fruto da graça divina. E através dessa maravilhosa graça e compreensão da graça, ela inundando a sua vida, e você andando nessa aliança, você vai viver uma vida triunfante em Cristo Jesus. Somos chamados pelo Senhor, por uma vida triunfante, uma vida abundante. Por isso que é muito importante, irmãos, você definitivamente definir: eu não quero viver uma vida de mistura, eu não quero estar debaixo da lei, mas eu quero estar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso, porque isso faz a diferença. Ninguém que teve um encontro verdadeiro com a graça, ele permanece a mesma pessoa. Não tem como, irmãos. Por isso que vai haver sinais autênticos na vida dessa pessoa. Uma pessoa autêntica que foi transformada, porque ela nasceu de novo, teve experiência com a graça de Deus, e essa graça está mudando ela no dia a dia. Diga glória a Deus por isso. Lógico que a gente tem que ter uma certa paciência. A mudança não é instantânea. Algumas pessoas, a mudança dela ela é repentina. É como o milagre do vinho, da água para o vinho, instantaneamente muda. Mas existem pessoas que a mudança ela é paulatina. Ela tem a natureza de Deus, está debaixo da graça, mas existem hábitos que precisam ser mudados. Como diz o pastor Luiz, já viu quando vai num encontro de criança? É maravilhoso. As crianças estão lá, recebendo o Espírito Santo, ora em línguas, recebe. Ela fala, vamos para a fila para o almoço. Como que ela sai? Atropelando uma a outra. Aí chega lá na fila, está empurrando um ao outro. E alguém fala, não, isso tem alguma coisa contraditória. Essas crianças não eram as mesmas crianças que estavam na capela, cheias do Espírito Santo, orando em língua. Agora está empurrando uma a outra aqui. Irmãos, isso não muda o fato. Ela é cheia do Espírito, é uma nova criatura, mas ela é criança. Ela vai crescer, ela vai amadurecer. Então a mudança, ela acontece. Hábitos são mudados, porque quem nos educa é a graça. Irmãos, a graça nos faz sermos atenciosos. Sabia disso? Dá atenção. A graça nos muda como maridos, como esposa, como filhos. A graça nos muda, irmãos, como profissionais, como empresário, como funcionário. Nesse dia um irmão estava conversando comigo, dando um parecer da outra pessoa. Que a pessoa trabalha no lugar, ela está falando assim, assim, assado. Falo, mas tudo bem, ela está falando isso. Mas você está ouvindo um lado, você não está ouvindo o outro lado do empresário, do empreendedor. Por que ele colocou essa política na empresa dele? Ele colocou isso, não foi por acaso, tem um sentido. E essa pessoa um dia assinou o contrato sabendo disso. Então a outra pessoa está errada. Falei, irmão, preste atenção, não julgue não, mas nós temos que saber a nossa função. Diga glória a Deus por isso. Maturidade. As pessoas são impulsivas, o impulso da carne. Então nós temos que ter maturidade, para a graça nos ensinar. A graça nos ensina a ser pacientes, longânimos, compassivos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 2:4, que é a bondade de Deus que nos conduz o arrependimento. Então essa expressão da bondade de Deus, ela é muito importante. Irmãos, nós precisamos ouvir a mensagem da graça. Não é aquela exortação, não, isso não tem poder, muito pouco poder. É você compreender o quanto você é amado do Senhor. Quando você precisa compreender que, de fato, existem esses dois sistemas, que é da nova aliança, da velha aliança e a nova aliança, a lei e a graça, que são princípios que a graça, a lei nunca mudou a vida de ninguém. Você não vai conhecer ninguém que foi mudado pela lei. Se a lei mudasse alguém, Moisés ia produzir avivamento, irmãos. Não tem o poder. A lei ela foi dada ao homem para mostrar que ele precisa de um salvador, um resgatador, que é Cristo. A lei é um aio que vai conduzir a pessoa para Cristo. Vai mostrar que a pessoa precisa de um redentor, de um salvador. E Cristo, de fato, Ele é o suprimento do Senhor. Para você viver essa vida abundante, essa vida triunfante. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim.
É você acordar pela manhã, tendo consciência da presença de Deus na sua vida, que a graça dele faz: Senhor, me conduza, me direcione. Sabe, quando você está numa demanda, você é empresário, você é funcionário, às vezes você ser rápido em fazer o que você deve fazer, fala: e Cristo, o que ele faria no meu lugar nesse momento? Agora presta atenção, é fato, nós precisamos ser simples como a pomba para as pessoas que são simples. Mas quando você sabe que a pessoa ela é dolosa, ela é mal, não seja singeloso também não. Você precisa de prudência. Então existem momentos que você vai ter a prudência do Senhor, a firmeza do Senhor e a constância do Senhor. Porque do outro lado, a pessoa não está sendo sincera, está agindo de hipocrisia. Mas nós temos que perceber no Espírito a forma que nós vamos agir. Porque à medida que você medir, você será medido também. Então, irmãos, nós não podemos querer graça para nós e exigir lei para as pessoas. Nós precisamos ser graciosos com as pessoas, mas você precisa perceber também no seu espírito que às vezes existem pessoas que podem usar você. Então, já viu aquele ditado? Crente é bobo, crente é ingênuo. Não, não somos bobos, não somos ingênuos. Somos cheios do Espírito Santo. Você tem antena espiritual que se chama-se discernimento no Espírito. O Senhor Jesus, ele percebia no Espírito dele todas as coisas. Então ele era movido pelo Espírito. Cada fala dele, cada decisão dele, cada tomada de decisão era de um homem prudente, firme e constante em amor. Então nós temos que compreender isso. Somos sinceros como uma pomba, singelosos, simples, mas a prudência também. Mas nós não estamos mais, irmãos, a nossa vida baseada na lei. A nossa vida está na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Pastor, e a lei? O que é a lei? A lei, ela está baseada na própria obediência do homem. A lei é o seguinte: o homem obedeceu, e se ele obedeceu, ele vai merecer aquilo que ele obedeceu. Só que na lei, querido, nós não podemos, a lei ela quer uma obediência restrita e completa. Nenhum homem na terra conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. Somente Cristo cumpriu. Diga glória a Deus. E nós estamos em Cristo, então você cumpriu também. Agora, às vezes, por ingenuidade, falta de luz, algumas pessoas elas pegam alguns usos e costumes, porque a maioria das igrejas do Brasil, elas têm usos e costumes. Só uma única igreja no Brasil, cristã, evangélica, que realmente estão precisos na lei de Moisés. É uma única no Brasil. As demais, irmãos, são usos e costumes, são coisas que eles acham que é melhor e introduzem, e a pessoa, ele obedece parcialmente aquilo que é um uso e costume, ele pensa: eu vou merecer a bênção. Irmãos, presta atenção, isso é sério. A pessoa está na dispensação da graça, o Senhor quer relacionar com ele na graça, mas ele chega para o Senhor e fala: não, Senhor, não quero relacionar com o Senhor na graça, eu prefiro relacionar na base do merecimento. Sair da nova aliança e vir para a antiga aliança. A antiga aliança, ela passou, a palavra de Deus fala que ela caducou, ou seja, para nós ela não tem mais valor. Diga amém, meus irmãos. Ela não tem valor, está caducada. Você é da nova e eterna aliança. Diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é poderoso. A forma que você relaciona com Deus não pode ser confiado no seu próprio merecimento. Que você relaciona com Deus, confiar no próprio merecimento, isso é lei. Isso é lei. É favor. Lembra do apóstolo Paulo? Eu não merecia, mas a graça de Deus me escolheu, e a graça está comigo. Então Paulo, ele entendeu. Domingo retrasado, quando eu preguei falando do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos não fala de lei, não fala da cultura judaica. É o Evangelho de 16 capítulos, falam de 12 milagres, expulsões de demônios, curas, porque é Jesus operando milagres. Mas qual que é o alvo desse Evangelho? Apresentar Cristo como aquele que quer nos servir, e nós temos que consentir ser servidos pelo Senhor.
Diga glória a Deus. Por isso que ele é ali apresentado como servo. E outro detalhe muito importante nesse evangelho de Marcos, é que é um evangelho que não foi escrito para o judeu. É um evangelho que foi escrito para os gentílicos, porque os judeus não fazem parte da velha aliança. Nós estamos na nova aliança, diga glória a Deus por isso. Nós somos o povo da nova aliança. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos para isso. Isso vai realmente produzir uma revolução na sua vida espiritual, de paz, de confiança, de saber da bondade do Senhor. O pastor Aloísio, essa mensagem é do pastor Aloísio, ele fala que a verdade mais estudiante, mais impactante para ele estar na Bíblia, foi que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 4, eu quero ler com os irmãos, que ele fala que essa é o versículo mais impactante para ele em toda a Bíblia. Romanos 4, do versículo 4 ao 5, e é o apóstolo Paulo, e olha o que diz: ora, aquele que faz qualquer obra, não, põe na RA por gentileza, isso, obrigado. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim o que, irmãos? Dívida. Mantém aí, volta lá. Ou seja, eu me esforcei, então eu mereço. Então quando eu for receber, não é favor, eu fiz para merecer. Está apontando o relacionamento do homem com Deus na antiga aliança, não é favor. Agora o versículo 5, aqui é chocante: mas ao que não trabalha, ou seja, não fez nada, não realizou nada. Você tem que conquistar a sua bênção, você tem que, irmãos, você tem que, igual lá em Goiânia, né? Sair de Goiânia e ir para Trindade de joelho. Aqui é com a Aparecida do Norte, né? Aparecida do Norte. Você sai aqui de Rio Preto a pé, ir para Aparecida do Norte, fazer uma caminhada não sei quantos dias para receber a sua bênção? Não, isso é lei. Você pode até fazer, vai ser bom para a sua saúde, só física, mas isso não é a maneira de Deus relacionar conosco. Isso produz peso, esforço. Cristo pagou tudo, tudo está feito. Espera aí, o Filho fez tudo por nós. Diga glória a Deus, irmãos. Cristo fez tudo por nós. Nós não trabalhamos, Ele trabalhou no nosso lugar. Qual que é o meu papel, pastor? Crer, receber, apropriar. Porém, a crer naquele que justifica o ímpio. Aqui é impactante. Então eu gosto muito de ouvir pregação do Billy Graham. Quando fala, é o Deus que justifica o Billy Graham, fala, com certeza, pastor, homem de Deus. Mas é o Deus que justifica o ímpio, o pecador. É aquele, irmãos, que não merece. Quem a gente vai falar que não merece hoje no Brasil, hein? Pensa alguém que você faça isso aí, pastor. Pode ir para o céu, não. Daniel, qual que é o nome dele? Borcaro, né? É o maior roubo da história do Brasil, 40 bilhões. Não é isso aí não, pastor. Pois é. Se ele crer, lá onde ele está, se ele crer, invocar o Senhor vem resgatá-lo. O Senhor salva ele. Só que, uma vez que ele vai ser salvo pela graça, o que essa graça vai produzir? Frutos de transformação na vida dele. Diga glória a Deus por isso. Quem viu a graça não permanece o mesmo mais. Se a pessoa falou que viu a graça, teve uma experiência com a graça, nada mudou na vida dele, não faz sentido. Não faz sentido, irmãos, porque a graça, ela é maravilhosa. A graça é você saber, eu aprontei todos. Imagina você dormir no lugar desse cidadão, né? Roubou lá os idosos, a consciência dele. E aí vem esse Deus maravilhoso e fala que ele pode ser salvo pela graça mediante a fé. E fala, meu Deus, eu não mereço. É muita graça de Deus. É alguém que aprontou todas. E o Senhor não vem, presta atenção, o Senhor não vem para cobrar a dívida, o Senhor vem para oferecer a graça. Agora, o que é impressionante sobre isso? Isso não tira a consequência do pecado. O pecado tem consequências. E as consequências do pecado, às vezes, são consequências que não tem como mudar mais. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas existe o perdão, existe a salvação, diga glória a Deus por isso. Mas aqui o Senhor está nos mostrando algo.
porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé será atribuída com justiça. Diga glória a Deus por isso. A nossa fé. Então o princípio da graça, por outro lado, é o princípio do favor imerecido. Enquanto a lei está baseada no merecimento, a graça é: Cristo fez o meu lugar. Eu não fiz, mas Ele fez. Todo o trabalho Ele que fez. Irmãos, por isso, naquele dia, já tem essa visão no céu. Você vai receber uma coroa. Você vai ser tão constrangido por essa coroa. Fala, mas o que eu fiz? É tudo fruto da graça. Você vai tirar a coroa e você vai depositar a coroa aos pés do Senhor. Você é salvo pela graça. Você vive pela graça. Você conquista as coisas pela graça. E você vai receber um galardão pela graça. Na hora que você vai falar, tudo foi graça, pastor. Exatamente. E quanto mais nós temos revelação dessa graça, mais essa graça vai ser triunfante em nossa vida. Nós saímos da equação e Cristo ser o centro da nossa vida. Porque assim, irmãos, o pecado é um problema? É problema. O pecado tem consequências. Mas a justiça própria é mãe de todos os pecados. Justiça própria é mãe de todos os pecados. A justiça própria é a expressão de carne. São as obras mortas. É o homem confiando que há algo bom nele. Então quando alguém acha que tem algo bom nele, ele questiona. Então vamos dar um exemplo, vou só dar um exemplo. Eu e o Beto faz uma sociedade. E não deu certo essa sociedade. Aí quem aprontou foi o Beto. Só exemplo, viu, Beto? Aí o Beto toca a vida dele. E eu fico aquele senso de justino. Senso de justiça. Esse cara errou comigo, esse cara falou comigo, esse cara não tem caráter, tem um desvio de caráter, eu cheio de justiça própria. E aí ele confia na graça. E aí, irmãos, ele fecha o negócio dele avança, está prosperando. Eu do outro lado para cá, só sofrendo. O que há em mim? Qual que é esse centro que está na minha vida? Justiça própria, obra da carne. Deus não abençoa a carne. Deus não abençoa o merecimento. Agora, porque o outro confiou na graça, ele vai desfrutar. Porque o que é graça? É favor imerecido. Eu estou na lei. Fala, não mereço isso. Ele que fez, ele que falhou. Sabe, é cheio de argumentos. E a vida não avança, irmãos. Por causa de quê? A justiça própria realmente é a mãe de todos os pecados. Faz a pessoa ficar ressentida, amargurada, faz ela estar decepcionada com Deus. É uma série de questionamentos do coração, porque ela está no centro e a carne está reinando. Agora a graça nos faz ser o quê? Humildes. Eu não consigo, eu não posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, eu preciso da sua graça. Senhor, eu preciso da sua bondade. Aí Deus vem com bondade com você fica aqui tão constrangido, tão extasiado, tão maravilhado, tão impactado, que isso vai produzir sinais na sua vida. Então, a pessoa que tem experimentado da abundância da graça, irmãos, existem sinais. São sinais autênticos na vida dele. Mas olha essa questão da mentalidade da lei e da graça. Aqui, antes de eu entrar nos sinais, eu quero ler esse texto com os irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos creem nessa verdade? Levanta a mão. É por meio da fé. Pastor, quais são as maldições da lei? Estão escritas em Deuteronômio capítulo 28. Morte, miséria, escassez, série de coisas. Doença, um monte de coisa. Sabe, uma vida realmente ruim. Cristo nos resgatou, Ele morreu na cruz para nos resgatar da maldição da lei e nos dar vida e vida em abundância. Então a promessa é: aqueles que estão na graça foram resgatados da maldição da lei. Existe uma maldição na lei. Ninguém é abençoado na lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Cristo cumpriu. Cristo cumpriu. Então, quando Cristo foi abençoado, não foi questão de graça, porque Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei, toda a escritura.
Mas nós precisamos saber que nós não conseguimos. Mas nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus por isso. Mas olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Aqui está uma chave espiritual, irmãos. Olha, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Quantos são da fé aqui? Então a Bíblia está dizendo, entretanto, os da fé. Agora, essa fé não é uma fé na questão de você crer. É uma fé na doutrina, na sua crença. Ou seja, quem crer que foi justificado pela graça, mediante a fé, foi feito justiça de Deus, essa pessoa, a Bíblia fala, ele é totalmente abençoado. Diga amém, meus irmãos. Por isso que o Senhor diz lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Os da fé têm desfrutado dessa bênção: casamento abençoado, filhos abençoados, saúde abençoada, vida financeira abençoada, ministério abençoado. Ele é cercado da bênção do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Cercado, porque ele é da fé. Não é ele que faz, Cristo fez. Ele toma posse, ele proclama o evangelho da graça do Senhor. Agora, o verso 10, que aqui fala, todos quanto, pois, são das obras da lei, a obra da lei é a obra da carne, obras mortas, estão debaixo de que, irmãos? De que, irmãos? Maldição. A maldição da lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei e praticá-las. Então, irmãos, é uma coisa assim muito séria. Não tem como estar nas duas alianças, os dois sistemas. Ou você está na nova aliança, na graça, que são os da fé, e vai usufruir de todas as bênçãos, ou se está na lei, vem a maldição. Então presta atenção, por isso que às vezes você vê crente, irmãos, é crente, a vida dele não avança, tem maldições, mas por causa do quê? A maneira que ele está relacionando com Deus. Está relacionando com Deus no base do merecimento. Tem gente que ele ora e fala, estou orando, acontece, pastor. Talvez Deus sabe que eu não mereço. Lei, ele está na lei. Ele não entende que existe oposição espiritual. Nós vamos orar e vamos orar até o milagre acontecer. Porque se algo está retendo a bênção, não é o Senhor. Não é o Senhor, o Espírito está trabalhando, é espiritual. Mas a bênção vai vir, não porque eu mereço, mas porque Deus me ama e Deus é Pai. Eu estou debaixo da graça do Senhor. Agora existe uma resistência espiritual, existe uma guerra. Aí o diabo retém a bênção, ele vem com a doutrina do inferno. Você não tem feito para merecer, ué. Como que você é filho de Deus, você tem passado por isso? Ele quer colocar a pessoa na lei. Aí a pessoa entra na lei, do sistema da lei. A lei, ela é sutil. Sutil. Fica debaixo de culpa e condenação. Romanos 8:1. Portanto, se alguém está em Cristo, anda em paz. Não há culpa e não há mais condenação. Irmãos, não aceita condenação. Não vive mais debaixo de condenação. Sabe por quê? O Senhor, nós temos que cantar isso todos os dias. Na cruz Ele levou a nossa vergonha. Na cruz Ele levou a nossa culpa. Para você não andar mais de cabeça para baixo. Para você não andar mais envergonhado com o sentimento de culpa. Pessoas podem condenar você e culpar você. São falácias do inimigo. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você é amado e favorecido. Porque Ele carregou a nossa culpa. Ele carregou a nossa vergonha. Para que nós possamos andar em paz. Como filhos do Deus Altíssimo. Diga glória a Deus por isso. Nós somos da fé. Então a graça, ela produz virtudes. Eu quero rapidamente mostrar para os irmãos essas virtudes. Oh Jesus. Primeiro sinal de alguém que realmente tem sido impactado pela graça, e um sinal de autenticidade na sua vida, ele ama o Senhor. Sinal de amor. Não um amor no aspecto de ganhar crédito com Deus. Não. É de você entender que você não merecia. Não merecia.
Irmãos, é só você olhar a sua vida, onde o Senhor te tirou. Cada um de nós temos uma história com o Senhor, uma história de redenção, uma história de reconciliação, uma história de cura, uma história de perdão, uma história de aceitação, uma história de uma posição em Cristo. E isso produz em nós o quê? Esse coração cheio de amor. Porque o Senhor, Ele olha para nós como filhos, não chama para viver uma história ruim. O Senhor não tem história ruim para os seus filhos, mas o Senhor tem uma história maravilhosa para todos nós. E quando a pessoa ela tem uma experiência maravilhosa com a graça do Senhor, isso vai produzir sinais. E o primeiro sinal que você observa, que aquele que muito foi perdoado, ele vai amar mais. Irmãos, isso é o próprio Senhor falou. Aquele que acha que não precisa de perdão, ele ama pouco. Então quando você vê pessoas que realmente estão ali expressando uma grande entrega, uma grande demonstração de amor ao Senhor, são extravagantes na sua intensidade, na sua constância busca pelo Senhor e desfrutar do Senhor, isso é fruto de um reconhecimento do que Deus fez na vida dessa pessoa, que não importa mais nada, os olhos dela estão postos no Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. Não importa o que as pessoas falam, importa que eu estou aos pés do meu amado, estou aos pés do meu Redentor. O melhor lugar para estar aos pés do meu Senhor, para contemplar a maravilha dEle, a beleza dEle e desfrutar dEle. Então assim, às vezes quando a pessoa presta atenção, tem pessoas que elas são totalmente impessoais, num ambiente onde a presença está manifestando. É porque ela não teve revelação do tamanho do perdão que foi oferecido. Não tem, irmãos, a maior de todas as bênçãos é a vida eterna. Deus nos deu o seu Filho como prova do seu amor por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então quando eu entendo que qualquer outra bênção, ela é menor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava testemunhando, sabe, da salvação na casa dela. Ela falou: pastor, meu Deus, não tem nada melhor. Eu falei: irmão, não tem nada mais elevado do que você ver sua casa servindo o Senhor, ver sua casa rendida ao Senhor. O que é carro perto disso? O que é empresa perto disso? O que é dinheiro perto disso? Não é nada. Em ver o seu cônjuge rendido ao Senhor, os seus filhos rendidos ao Senhor, a família rendida ao Senhor. Então a salvação é a maior de todas as bênçãos, e um dia essa salvação não alcançou. Diga amém, meus irmãos. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. E o texto que eu queria ler com os irmãos está lá em Lucas. É um texto maravilhoso da palavra. Lucas 7. Versículo 36. Aos 50 diz assim: convidou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. Estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava com as suas lágrimas. Então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dizei-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Ora, qual deles o amará mais?
Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água, porém aos pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo, que lhes são muitos pecados que lhes são perdoados, pois amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse? Até que perdoa pecados. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, a história para mim ela é rica de trás para frente. Que quando Jesus fala para ela: filha, você está perdoada, você está salva. E aí os homens falam: mas quem que é esse? Quem que é esse que tem o poder para perdoar pecados? Eles não conheciam o Senhor. Eles não reconheciam o Senhor Jesus como Senhor, Salvador e Redentor. E por isso que eles estavam tratando o Senhor como apenas um mestre, mais um em Israel que tem uma sabedoria, que tem uma doutrina, mas não é suficiente. Não é suficiente. Ele é Senhor e Salvador. É aquele que tem o poder de nos resgatar, nos salvar, nos transformar, perdoar muitos dos nossos pecados. Agora, Jesus falou algo aqui tão poderoso: aquele que muito foi perdoado, ele vai amar muito. Mas aquele que pouco foi perdoado, ele ama pouco. Agora, irmãos, a questão é: nós estamos num mundo totalmente doente, onde todo homem está morto aos olhos do Pai. Então, o homem precisa de pouco perdão, é muito perdão. A questão é a cegueira, a questão é não enxergar. Então, quando os nossos olhos são abertos para entender que havia sobre nós uma dívida impagável, nós não éramos capazes de pagá-la, mas Cristo pagou em nosso lugar, nos redimiu, nos resgatou, nos salvou e nos fez filho. O que isso vai produzir no nosso coração? Amá-lo. Diga amém, meus irmãos. Nós o amamos porque nos amou primeiro, Ele nos provou esse amor. Irmãos, Ele deu a sua vida por nós. Sabe, com certeza, se eu for perguntar você aqui, levantar a mão, você é capaz de dar a sua vida para algumas pessoas. Algumas, mas nem para todas. Para algumas pessoas, inegavelmente, você teria disposição de morrer por elas. Sabe, isso realmente, porque o amor do homem, ele tem dimensões, né? Existe o amor filhos, que é amor parente. Agora o amor de Deus, o amor ágape, é um amor sem distinção. Deus, presta atenção, Deus ama a todos, sem distinção. Sem distinção. Bons e maus, aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus todos são maus. Não há um bom na terra, diz a palavra de Deus em Romanos. E Deus ama a todos. Agora, essa graça, ela manifesta a nós, diga glória a Deus por isso. É a pessoa de Jesus. Irmãos, então, aqui realmente é um sinal muito importante na vida cristã. Você sabe que a maioria das pregações vai colocar o amor de Deus, mas é aquela questão: olha, você tem que estar mais comprometido, porque você tem que amar Deus. Não, você não vai comprometer para amar Deus, porque Ele me ama, eu me comprometo. Porque Ele me ama, eu tenho um compromisso com o Senhor. Irmãos, isso foi tão forte na minha vida, tão forte na minha vida, tão forte. Quando eu tive a experiência de realmente conhecer o Senhor ali no encontro com Deus,
daquele encontro foi um encontro de trajetória. Um encontro, irmãos, é uma experiência de porta. Jesus, Ele é o caminho, eu sou a verdade. Não, como é? Me ajuda, irmão, João 14,6. Está dando branco na minha mente, misericórdia, vamos lá. Ainda bem que tem aqui para me ajudar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu sou é a porta. A porta é mudar de ambiente. Se eu abrir ali, eu vou entrar em outro ambiente. Eu saio da nave do prédio, vou entrar no fraudário. É outro ambiente. Isso é a salvação. O encontro é uma experiência de porta. Eu encontrei a salvação. Nessa experiência, eu sou perdoado, sou salvo, sou curado das minhas feridas, as maldições são canceladas, os demônios perdem a influência da minha vida, experimento o amor de Deus, sou cheio da vida de Jesus. Isso é a porta. Diga glória a Deus por isso. Agora, o que vai me sustentar no meu caminho, na minha jornada? É o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. Vamos dar um exemplo, deixa eu exemplificar. Às vezes chega o jovenzinho na igreja, chegou na igreja, aí ele viu o rapazinho, ele viu uma pretendente na igreja, não tem nada de errado. Só que a fé dele está apoiada na pretendente. Se ela dizer sim para ele está feliz. É igual aquela pétala de rosa. Me amou, sim ou não? Sim ou não? No dia que ela dá um sinal que ama, ele está alegre. Oh, aleluia, me ama. Aí no dia que a porta fecha, não. E se fechar de vez, às vezes desvia. Porque a fé dela não estava, a fé dele não estava no Senhor, em ser correspondido pelo amor da irmãzinha. Presta atenção, a nossa fé não está nos homens, a nossa fé está no Senhor. É o amor dele que é perfeito. Irmãos, nem o nosso amor é perfeito. Você já acordou grilado com você algum dia? Eu já, irmãos. Né? É de uma coisa que você falou, por quê? Oh, meu Deus! Oh, Marcelo Rosa, aleluia. Quando eu falo Marcelo Rosa, é porque eu estou... Mas porque nosso amor não é perfeito. Lembra lá em Apocalipse? Eu tenho algo contra você. Eu quero que você volte ao primeiro amor. O primeiro amor não é o nosso amor. É o amor dele por nós. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você está firmado no primeiro amor, que é o amor de Deus por você, você vai andar esse caminho, essa jornada, sem olhar para trás. Quem pôs a mão no arado não olha para trás. Vai ver coisas para você olhar para trás. Muitas coisas acontecerão. Olha essa mulher, irmãos. Para ela estar ali aos pés do Senhor para adorá-lo, com expressão de adoração, tantas críticas, tantas coisas. Irmão, ela não deu ouvido para ninguém. Mas o Senhor ali estava justificando ela. Olha que coisa poderosa. Ela se justificou em nenhum momento. Quem a justificou? O Senhor. Aí o Senhor, com sabedoria, percebendo o Espírito, falou: olha, Simão, cheguei na sua casa, você me tratou como qualquer pessoa, não lavou os meus pés, não me recebeu com ossos santos. Essa mulher, com lágrimas, está lavando os meus pés, seus cabelos enxugando os meus pés, ela está derramando perfume na minha cabeça, ela não cessa de beijar os meus pés, ela está me adorando. O Senhor não repreendeu. Agora, o que aquele homem falou? Se ele soubesse quem essa mulher é, quando a Bíblia ela traz um adjetivo muito pecadora, porque realmente ela na sociedade, ela não era benquista, provavelmente era uma prostituta. Mas o Senhor veio para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Agora, aquele que muito é perdoado, o que vai acontecer no coração dele? Ele vai muito amar o Senhor. Diga glória a Deus por isso. Esse é um sinal maravilhoso, irmãos. De você que entendeu a graça, você vai amar. Mas não é um amar, não é uma obrigação. É um amar de saber que você está sendo cuidado pelo Senhor. Paulo falou: a graça está comigo, a graça está contigo também. O amor está com você também. Diga glória a Deus por isso. Segundo sinal daquele que realmente tem uma experiência com a graça de Deus, é o sinal do perdão. Irmãos, todos nós temos consciência da dívida gigantesca que nós tínhamos.
A dívida não era só gigantesca, era impagável. Mas Cristo pagou em nosso lugar. Qualquer outra dívida que o ser humano possa ter conosco, ela é menor. E existe uma parábola, lá em Mateus capítulo 18. Lembrando que o evangelho de Mateus, ele não fala da vida eterna. O evangelho de Mateus fala do reino dos céus. É o evangelho dos vencedores. Do crente vencedor e não vencedor. O evangelho da vida eterna é João. E aqui o Senhor nos fala uma característica do crente vencedor. O crente vencedor, aquele que tem sinais da graça, ele perdoa. Ele perdoa. Quanta pessoa, estava ouvindo esses dias o pastor Luiz falando sobre isso. Quando a pessoa dentro dela reluta, ainda crente, se vai perdoar ou não, ainda ela é criança no reino espiritual. Ela ainda não está preparada para viver as coisas elevadas do reino dos céus. Quando ela ainda está presa a pequenez de ressentimento, amarguras, ela não entendeu as grandezas que Deus quer fazer na vida dela, através ainda precisa crescer, é filho de Deus, mas precisa amadurecer. Não quer dizer que nós não sentimos quando pessoas nos traem, quando pessoas falham conosco, falam mal de nós, isso pesa o nosso coração. Você às vezes precisa orar: Senhor, eu preciso de um sentimento, mas eu vou perdoar. Mas o Senhor me dá graça, porque isso feriu, isso machucou, isso doeu, eu senti lesado, eu estou sofrendo dano nessa situação. Existem danos que as pessoas cometem em nossa vida, são danos irreparáveis. Irreparáveis. Mas o que nós temos em nós? Um coração semelhante ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. Por isso que o evangelho de Mateus é um evangelho elevado, porque ele fala da cultura do reino. E aqui essa parábola, irmãos, eu acho ela sensacional. Eu lembro quando nós tínhamos o primeiro livro de consolidação, fiz essa consolidação há muitos anos, né? Do pastor Aloysio, tinha a 5ª lição: aprenda a perdoar. A Rosa, eu fiz essa consolidação com ela, eu e a Simone. A Maura também, eu e a Simone fiz essa consolidação com ela. A Rosângela também. E aqui tem muita gente que eu mesmo consolidei, irmãos. Aleluia. Eu brincava, eu falava com a minha esposa, que eu falava assim: essa consolidação, ela é, ou a pessoa vai ou para ali. Porque tocava, irmãos, aprender a perdoar. E essa parábola, ela estava no livro. Olha que parábola maravilhosa. Mateus 18, verso 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10 talentos. Não tendo ele com que pagar o seu reino, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que dívida fosse paga. Então, presta atenção, aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, a quem lhe devia 100 denários, agarrando, olha a cena, irmãos, sufocava-o, dizendo: pagai-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste,
se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui está falando de posição no reino. Crente ressentido perde posição no reino, irmãos. O que você não resolve aqui, vai ter demanda lá para resolver. Então a gente tem que orar. Resolver o coração aqui na terra. Diga amém, meus irmãos. Isso aqui nem tem nada a ver com salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé. É uma posição. Então, Jesus, ele crescia em estatura e maturidade. Em tudo ele é obediência ao seu pai, seus pais e submissos. Então, nós também somos assim, irmãos. A graça, ela nos muda. A graça nos muda a sermos homens maduros. A termos compaixão. É uma frase que eu aprendi desde que me converti na videira. Quem tem luz, mais luz, toma cruz. Quando ninguém toma cruz, a demanda está acontecendo. O casamento, o conflito serra, que momento? Na hora que alguém decide tomar a cruz. A cruz é andar em amor. A cruz é parecer com Jesus. Mas quando você toma a cruz, presta atenção, você às vezes tem a sua razão. Você fala, quer saber, eu vou abrir mão dessa razão, vou abdicar da razão, porque eu prefiro fazer a vontade de Deus. É andar em perdão, em reconciliação. Quando nós queremos andar sobre o senso de justiça, de vingança, o Senhor chega e fala, peraí, eu te perdoei por uma dívida muito maior. Como que você não é capaz de perdoar o seu irmão com uma dívida tão menor? Isso é hipocrisia. Chega diante do Senhor, Senhor, misericórdia, misericórdia. Mas que os homens são implacáveis, falta graça. Presta atenção, aquele que viu a graça, ele vai ser gracioso. Ele vai ser gracioso, diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós vamos ser graciosos. Eu já tive tanta experiência, assim, de pessoas, sabe, falar mal. Eu falo, Senhor, me ajuda. Um dia o irmão me ligou, falava mal demais, me colocava a minha falsa situação. Pastor, vamos virar paz, vamos seguir, eu queria que você me apoie. Amém, meu irmão, tá bom. Aí, no outro dia me ligou, irmão, o fulano fez isso. Meu Deus, meu irmão me ligou. Falei, irmão, você é resposta de oração. E ela ficou enlouquecida. Eu preciso colocar você, esse irmão, de frente para conversar. Falei, irmão, está em paz. Eu não me justifico. Existe uma pessoa que me justifica, que é Cristo. Tudo é tempo. Tudo é tempo. Mas eu quero ser pacificador com todos, sabendo que não é possível ter paz com todos. Você tem que ser aquele que precisa procurar ter paz com todos, sabendo que não é possível ter paz com todos. Tem problemas que não tem pessoas que não têm problema, ele é o problema. Problemas todos, presta atenção, problemas todos nós temos, amém, meus irmãos? Todos. Mas tem gente que ele é o problema. Você vai tentar, você vai perder, não tem jeito. Mas você precisa andar pelo princípio da paz. Sabe por quê? Um dia você vai estar diante do Senhor. E os danos que você abriu mão, e você entregou na cruz, existe um galardão para você. Diga glória a Deus por isso. Mas enquanto a gente fica, sabe, essas demandas, coisas pequenas, perdoa, ressentimento, mágoa, ainda é criança. É criança no reino dos céus. Criança, irmão, nós somos chamados para reinar com o Senhor. Diga glória a Deus por isso. Sabe, muitas pessoas pegam aquele texto de Mateus, quer ver abrir para você ver? Mateus 6, verso 14, 15, diz assim: porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoais aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Muitas pessoas falam, não, pastor, essa palavra ela não diz a respeito à lei. Não, aqui é o Senhor falou. É Jesus falou. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui? Olha, você foi perdoado, então espere que você também o quê? Perdoa. Mas tem como ter paz com todos os homens? Não. Mas da sua parte, nós somos pacificadores. Romanos 5 diz, bem-aventurados pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. O reino são para os pacificadores. Diga glória a Deus por isso. É aquele que tem paz, ele ministra a paz, ele tem uma mensagem de paz. Então, irmãos, sabe, nós não podemos recusar a perdoar.
E eu quero falar para você, sempre vai ter momentos para você perdoar. Se você bomba hoje, amanhã tem outro teste. Bomba depois tem outro teste. Até você avançar. A vida cristã é uma escada, mas é em formato de girassol, vai subindo assim, ó. Tem gente que a vida dele está aqui, só fica aqui, ó. Não, o Senhor quer que você cresça, vai para o outro nível. Esse é o ano que o Senhor vai levar você para o próximo nível. Diga glória a Deus por isso. Sabe, isso é maravilhoso, irmãos. E terceiro, eu quero só mencionar, pedir que você fique em pé. As pessoas, irmãos, que viu a graça, um dos sinais, ele se torna uma pessoa generosa. Zaqueu. Irmãos, Zaqueu, está lá, a história está em Lucas 19. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Os judeus não gostavam dele. Ele era odiado por todo judeu. E ele era ladrão, corrupto. É o político corrupto. E o Senhor está vindo. A Bíblia fala que ele sobe em cima de uma figueira de Zimpro. Essa figueira é uma figueira brava. E ele em cima da figueira, porque ele era uma pessoa de estatura baixa. E aí o Senhor está passando. Jesus viu ele. A graça o viu, diga glória a Deus. A graça é Jesus. E o Senhor falou: Zaqueu, desce, que hoje importa eu jantar com você na sua casa. Presta atenção. Isso aqui foi um conflito para todo mundo, menos para Jesus. Porque Jesus, ele é uma expressão exata de Deus Pai. Hebreus 1:3. Cristo é a expressão exata de Deus Pai. A forma que Deus relaciona com o homem é expressão de graça. Daquela multidão ali, aos olhos humanos, quem menos merecia receber Jesus na sua casa era Zaqueu. Mas foi aquele que o Senhor escolheu. Aquilo foi um conflito para todo mundo. Porque aos olhos de todo mundo, olha, Senhor, mas tem tanta gente boa para o Senhor ir na casa. O Senhor foi no pior de todos. Presta atenção, Zaqueu, ele tinha consciência também, que ele era o pior. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15:9, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu deveria ser o último, porque eu sou menor. Então a graça que escolhe. Então quando Zaqueu, ele recebe aquele convite, o que ele acontece? Ele desce, presta atenção. Está em cima da figueira. A figueira na Bíblia aponta para a lei, justiça própria. O Senhor fala: saia da justiça própria, vem para a graça, que eu vou te abençoar e te salvar. Ele saiu da justiça própria, foi para a graça. A graça chegou na casa dele. E o que ele fez? A festa acontecendo, aquela maravilha. Ele fala: Senhor, se eu tenho roubado pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Agora ele está respondendo o nível da graça. Mas aí ele age com generosidade. O que ele fala? Eu vou pegar metade dos meus bens e vou o quê? Distribuir aos pobres. Generosidade. A graça nos faz pessoas generosas. Já viu aquela pessoa que fala: não, eu estou na graça, não contribui. A graça foi para a vida dele para disfarçar a avareza. Não parece com o Senhor. Quando nós estamos na graça, irmãos, há uma expressão de generosidade na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E o último, quarto sinal, é a gratidão. Certa vez Jesus está chegando numa vila. Havia 10 leprosos. E eles chegam: Senhor, o Senhor pode nos curar? O Senhor falou: vai, compareça diante do sumo sacerdote. Quando uma pessoa era curada da lepra, ela ia diante do sacerdote. O sacerdote avaliava as vestes e avaliava se ele estava curado. E se constasse que ele estava curado, depois ele ia sacrificar ao Senhor e voltar para a sociedade. Então, eles foram andando com a lepra. Então é a fé, a obediência. Quando eles foram andando, o que aconteceu? Todos foram curados. E aí dos 10, um voltou, dando glória a Deus. Aí o Senhor olhou e falou: mas espera aí, não foram 10 curados?
Onde estão outros 9? E esse que não é da aliança, o que voltou, presta atenção, aquele homem, ele era o que? Samaritano. Quando ele estava andando, que ele foi curado, ele entendeu: eu não faço parte da aliança de Abraão, eu não merecia essa bênção, mas o Senhor agiu com graça e bondade. O que produziu no coração dele? Gratidão. Irmãos, um coração agradecido realmente é um coração que enxergou a graça de Deus. Diga glória a Deus por isso. Que nós possamos ter essa expressão. Os mandamentos não produzem virtude na nossa vida, mas é a graça. Quando nós desfrutamos da graça, quando nós temos revelação desse favor. Zaqueu, ele viu a graça, o resultado foi generosidade. A mulher pecadora viu a graça, o resultado, ela muito amou o Senhor. O leproso viu a graça, o resultado foi um coração agradecido. Irmãos, que nós possamos ter um coração para o Senhor. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa manhã.